Olá, salve, salve. Olá, Lucas. Vamos chegando, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, gente, vamos entrando aqui. Vamos lá para nossa live, certo? Seguinte, gente, enquanto a galera vai entrando, eu vou explicando algumas coisas. A ideia, tá, a partir dessa semana, é fazer lives toda quarta-feira, tá? Então você já pode anotar aí na tua agenda direitinho que toda quarta-feira a gente vai ter uma live aqui no meu perfil de Instagram. E a ideia dessa live é que ela seja bem prática, bem dinâmica, então eu vou ler perguntas de vocês, eu vou responder as perguntas de vocês e, tá, se a gente tiver tempo, vamos treinar isso aqui, vamos ver se vai dar certo, claro. E o meu objetivo é chamar alguém para falar ao vivo comigo, para eu tentar ajudar essa pessoa da melhor maneira possível, dentro das minhas capacidades, tá? Então essa pessoa pode me trazer alguma questão de literária com relação ao livro que ela está fazendo, com relação à história que está produzindo, com relação ao produto, a uma marca, enfim, o que a gente tiver aí de construção com storytelling, com escrita, tá? Ou de repente até para sua narrativa pessoal. Se você estiver se sentindo meio perdido em algumas coisas, não souber para onde ir, não estiver conseguindo entender, né, ter uma percepção sobre si mesmo, eu vou tentar te ajudar com o máximo das minhas capacidades. Essa é a ideia, certo? Apenas um aviso que, lógico, quem topar entrar ao vivo aqui comigo, conversar comigo, vai ter que permitir que eu, né, mostre esse vídeo para mais pessoas, porque esse vídeo fica salvo aqui, etc. Então, se você tem problema com isso, aí talvez seja melhor se segurar. Se você não liga, né, de que o seu rosto vai aparecer aqui no meu Instagram, talvez no meu canal do YouTube, e aí então você vai poder aproveitar, beleza? Então é o seguinte, galera, vocês que estão entrando já podem deixar aí, manda dúvida, manda as dúvidas de vocês, manda pergunta, diz com o que eu posso ajudar, certo? Eu abri a caixinha de perguntas ontem, mas veio pouca pergunta, veio muita pergunta repetida que a gente já falou aqui. Eu queria dar preferência para quem está aqui hoje e responder questões né, um pouquinho diferentes, um pouquinho mais profundas. Então, manda para mim qualquer dúvida que vocês tenham. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui com as perguntas, tá, e sugestões do pessoal da Alcateia. A Alcateia é minha lista de e-mail, então se você ainda não está na Alcateia, eu sugiro que você vá lá e se cadastre o mais rápido possível. O link está na minha bio, é gratuito, não custa nada para você participar. Você vai receber 4 cadernos selvagens sobre criatividade, sobre, né, mais especificamente sobre criatividade para sua vida, para sua carreira, enfim, para aplicações mais práticas da criatividade, uma forma mais prática de você olhar para ela. Você vai receber o meu mini curso sobre storytelling, que é diferente de todos que estão aí, porque o nosso foco está em usar o storytelling para entender a vida, a realidade que está ao redor. E, além disso, recebe uma mensagem, né, um e-mail por semana, certo? Para você refletir aí sobre as questões da sua vida criativa. E aí, então, né, nesses e-mails eu abro um espaço lá para a galera deixar pergunta, deixar sugestões. Então eu vou começar lendo algumas perguntas daqui, e aí eu passo aqui pro pessoal da live. Então dá tempo de vocês mandarem, tá? Só vamos ver aqui alguns comentários de vocês para a gente começar. Então, adoro os e-mails, estava ouvindo seu podcast ontem enquanto lavava a louça, é um clarão enorme. Gratidão, que bom, gente. Esqueci de falar, tem podcast também, a NanoCast lá, estou começando a usar isso daí. Inclusive as lives vão para lá. Eu vou tirar o áudio das lives e vou mandar para lá. Então, se alguém perder, se alguém quiser rever, ouvir enquanto faz alguma outra coisa, no trânsito, lavando a louça, etc., fica aí a dica. É só procurar lá no Spotify, NanoCast. Beleza? Então, vamos seguir. Eu recebi uma dúvida interessante aqui na Alcateia, que era sobre método criativo. Para dar uma sugestão de método criativo, falar como é que eu faço, para de repente dar uma luz aí na galera que não sabe por onde começar ou fica perdida. Então veja, eu gosto de trabalhar a questão criativa de duas formas, em duas etapas, por assim dizer. Uma mais leve,
mais brincalhona, e aí a outra que eu chamo de mais profissional, por assim dizer, tá? Então veja só, quando eu tenho um projeto, tem alguma coisa que eu quero desenvolver em termos criativos, a primeira coisa que eu faço é tentar entender do que se trata de verdade isso, né? Se é uma história, por exemplo, o que eu quero passar com essa história? Para quem que é essa história? Quais elementos são importantes ter nessa história? Quando a gente começa a fazer algumas perguntas assim, a gente vai delimitando um pouco a nossa área de atuação criativa. Isso é importante, tá, gente? A galera fala assim, não, você tem que pensar fora da caixa. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Porque se você só pensa fora da caixa, você fica com as ideias totalmente espalhadas aí e não consegue ter clareza sobre o que você tem que fazer. Então, ao trabalhar, né, com algum projeto criativo, você precisa antes delimitar, criar essa caixa para você. Então, essas perguntas são para a gente fazer essa caixa. Então, veja só. Se eu falo para você, por exemplo, escreve um livro aí. Você fala sobre o quê? Fala sobre qualquer coisa. Talvez você trave. Tem tantas possibilidades aí que você vai se sentir um pouco perdido. Mas, se eu digo assim para você, não, veja só, você vai escrever um livro. Mas esse livro é para um público que gosta de filosofia, certo? Mas ao mesmo tempo de fantasia. E esse livro vai abordar mitologia grega. Como os deuses gregos estariam atuando hoje ocultos aí no mundo moderno. Só de eu começar a te dar algumas delimitações, a sua mente já começa a disparar certos gatilhos. Você já aposto que tem gente aqui que já está imaginando usos para isso que eu falei, certo? Se é o teu caso, comenta aqui para eu saber, manda um coraçãozinho, alguma coisa, para eu saber se faz sentido ou não para vocês, tá bom? Mas para mim, ajuda muito. Porque essa caixa permite que a minha criatividade, então, trabalhe a 1000, mas que ela não fique espalhada, que ela fique concentrada dentro dessa caixa. Então, ela é muito mais eficiente, tá? Então, a primeira coisa a fazer é delimitar um pouquinho a área de atuação da sua criatividade. E isso serve para tudo, galera, né? Ó, o pessoal comentando, estou imaginando já a parada, faz super sentido, a minha mente explode. Isso ajuda em tudo, tá? Tanto para você criar um livro, quanto para você criar um projeto criativo, aí se você de repente tem de outras artes, seja para você atuar na questão da tua carreira, tá? Para você se posicionar, seja para fazer uma campanha de marketing, desenvolver um produto, tá? Lembre-se que se você faz tudo para todo mundo, você acaba não entregando nada para ninguém. Então você tem que delimitar. Você precisa colocar essa caixinha aí para saber direitinho com quem você vai falar, qual mensagem você quer passar. E aí dentro disso você pode pirar e ser inovador, entendeu? Mas é importante que você coloque um playground para sua criatividade. E assim como um pai zeloso, né, agora eu que sou pai posso falar, assim como um pai zeloso, você fica de olho para o seu filho não sair desse playground. Então, quando eu vou brincar com meu filho num playground, ele está lá, bonitinho, pode subir nas coisas, brinca na areia, corre de lá para cá, ele é livre para brincar ali dentro. Mas eu fico sempre atento para não deixar ele, né, fugir do playground e se aventurar pelo mundo aí. Tá? Por quê? Porque não é o nosso objetivo, não é o nosso foco e é perigoso. Certo? E aí, se ele sai correndo, eu vou ter que correr atrás dele, ele vai perder o playground, ele não vai poder se divertir, enfim, vai ser um caos, tá? A gente não quer que aconteça isso com a sua criatividade. Então, assim como um pai zeloso, tá? Zela pelo seu filho, você deve zelar pela tua criatividade para que ela não corra solta por aí, certo? Deixa ela brincando naquele playground. Depois que eu faço isso, então, depois que eu delimito o playground, eu vou de fato para a brincadeira. E aí é brincar mesmo, tá? Eu me permito viajar. Eu me permito soltar um pouco ali na minha imaginação. Então, nesse exemplo que eu dei aí sobre deuses gregos, mitologia grega, eu ia pegar, pesquisar na internet, assistir filme sobre mitologia grega. Eu ia pegar meus quadrinhos sobre o assunto, tá? Pegar meus livros sobre esse assunto e começar a ver aquilo ali e perceber o que disparava na minha cabeça, o que de repente era atrativo para mim, certo? Eu ia anotar isso, né, sem assim grandes obrigações, só anotar tudo que eu acho interessante, tá? Eu ia fazer isso e ia prestar atenção naquilo que mais me salta aos olhos.
Então veja, nessa primeira etapa o que eu faria seria atuar mais como uma esponja. Tá? Eu ia absorver um monte de referência sobre esses assuntos, né? Sobre essas delimitações que eu fiz antes. Então, se eu determinei que é para pessoas que gostam de filosofia, ótimo, eu vou viajar na maionese dentro da área de filosofia. É para quem gosta de mitologia, eu ia viajar na maionese dentro da área de mitologia. Tem a ver com fantasia moderna, eu ia também pesquisar o que está acontecendo aí, ler livros sobre fantasia moderna e absorver isso. Tá? Depois, né, dessa fase feita, depois de ter consumido bastante conteúdo e sentir que eu estou abastecido com matéria-prima criativa, aí eu ia pegar esses rabiscos e começar a dar um pouco de ordem. Tá? Então eu ia chegar a ver o que funcionava, o que se conectava, a ver quais ideias novas surgem, tá? Porque quando você começa a brincar com essas diferentes delimitações lá da etapa 1, você vai ver que novas ideias vão surgir nas áreas em que elas se encontram. Então, por exemplo, eu falei de filosofia, mas falei de mitologia grega. Ok, o que a gente pode imaginar em conjunto ali disso? Já pensou, de repente, se a minha história é sobre um desses filósofos assim da internet, tipo o Pondé, o Karnal e tal, e na verdade eles são deuses gregos escondidos entre os homens e que estão tentando trazer uma nova era de filosofia, tentando resgatar algo antigo, parará, e aí eu começo a pirar em cima disso. Tá? Então veja, de uma simples sobreposição de dois assuntos diferentes, eu começo a ter ideias novas, entende? Então eu começo a anotar essas coisas e vejo o que funciona, tá? Dentro daquela área, dentro daquela delimitação. Depois que eu tiver uma boa ideia, um bom caminho criativo ali, aí eu parto para a parte mais profissional, por assim dizendo, para a parte mais técnica, em que eu pego toda essa questão que eu brinquei, eu pego tudo isso que eu absorvi, eu tiro o que não me serve e eu começo a estruturar, certo? Eu começo ali a ver onde eu começo, meio, fim. Eu começo a colocar elementos diferentes da história com base naquilo que eu preciso. E isso vai me dando, de fato, tá? O projeto no qual eu vou trabalhar pelas próximas semanas ou meses, etc. Certo? Então, tudo começa você delimitando, você entendendo qual é a sua área de atuação, aí você deixando a sua imaginação correr solta ali dentro, você alimentando a sua imaginação, absorvendo conteúdo, lendo, ouvindo música, tudo que faça sentido para você dentro daquela área de delimitação, e aí depois você traz ordem para isso. Qual a ordem? Olha, vai depender do teu projeto. Depender se é um projeto de marketing, se é um livro, se é algo para um podcast, se é algo para a sua marca, enfim, vai depender. Mas o que eu posso te dizer aqui é que eu sempre uso a estrutura de história, tá? Sempre uso a estrutura de história, o que quer que eu vá fazer, porque para mim sempre funciona para dar clareza. Então eu penso em começo, meio, fim, ato 1, ato 2, ato 3. Qual é a situação comum? Tá? Qual é a situação banal? O que acontece que sacode essa situação comum? Quais são os desafios que surgem aí do meio e como vai ter uma resolução? E isso serve para tudo, tá? Repito, para tudo. Desde um livro, desde uma história, até questões de marketing digital, até criação de produto. Por exemplo, digamos que eu queira criar um produto. Eu imagino qual é a história por trás desse produto, para que ele vai servir. Então eu penso na história de alguém que vá se beneficiar desse produto. Como é que é a vida dessa pessoa atualmente? Tá? O que ela quer? Quais são as dificuldades que ela tem no dia a dia? Com o que ela aspira? O que ela deseja se tornar, o que ela deseja fazer. E aí, de repente, como esse meu produto pode ajudar nessa jornada dessa pessoa. Então veja que mesmo um produto tem por trás de si uma história. Tá? Então esse é o processo criativo que eu gosto de usar aqui. Ele envolve essas etapas diferentes de brincar, por um lado, e depois ordenar. Certo? Eu vou ler então aqui mais algumas dúvidas da galera que está na live. Vamos ver o que a gente tem.
O Daniel mandou: Nando, enquanto escrevo rascunho, Bíblia dos personagens, outline, eu posso começar a tentar escrever um primeiro capítulo ou devo finalizar as aulas? Veja, você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode fazer o que você quiser. Criativos diferentes vão ter processos de criação diferentes. Tá? Mas eu te diria o seguinte: tome cuidado só para não ficar pulando de uma ação para outra e aí nunca terminar nada. Tá? Então a gente tem essa ansiedade, né? A gente começa a fazer algo, daí tá de saco cheio daquela primeira etapa, já quer ir para outra, já quer ir para outra, e assim vai. Quando você vai ver, você não tem algo concretizado. Então cuidado com isso. Se você se deu uma tarefa, tá? Conclua essa tarefa antes de avançar para a próxima. Esse dia eu recebi perguntas, até acho que foi sua, Daniel, sobre a questão de, posso ir para as aulas mais avançadas lá, eu terminei as aulas essenciais, posso ir para as aulas avançadas antes de começar a escrever? Você pode, tá? Mas eu não recomendaria. Pelo seguinte, cara, você só vai realmente internalizar as lições, você só vai realmente internalizar a questão da escrita, da criação, quando você começar a criar. Tá? Não importa você pode fazer 500 mil aulas técnicas, você pode fazer todas as aulas que tem lá dentro do clã, dentro da Escola Escrever e Viver, né? As mais de 200 aulas. Se você não aplicar nada, você vai estar atrás do cara que assistiu uma aula, mas aplicou. Entendeu? Então, assim, a proposta que a gente tem ali na parte mais mão na massa da nossa comunidade é: aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. É assim, sabe? É uma dança, é um ping-pong. Senão, cara, daqui a pouco tua cabeça vai estar cheia de coisa, mas o teu caderno vai estar vazio. E aí não vai servir muito, beleza? O que mais a gente tem aqui? Aí na mentoria do clã, você poderá avaliar rascunhos das histórias dos alunos? Impossível, galera. Avaliar rascunho é uma coisa demorada, é uma coisa que demanda um tempão. Imagine, eu vou ter que ler um livro inteiro. Não tem como eu fazer isso com um monte de gente. Tá? O que a gente vai fazer é conversar sobre essas questões, eles vão trazer os problemas, tá? E aí eu posso indicar soluções e a gente vai se ajudar também coletivamente. Aí sim, mas assim, fazer leitura crítica individual não dá. Inclusive, isso é uma coisa que eu abandonei há algum tempo, nesse serviço de leitura crítica, porque demanda assim um tempão. Tá? E hoje, né, o meu tempo ele é bem contado, assim, ele é bem sagrado, porque eu tenho 2 filhos pequenos que exigem bastante de mim. Então, se eu fosse fazer serviço de leitura crítica, eu teria que cobrar bem caro para justificar. E não é uma coisa que eu quero fazer. Eu prefiro ajudar mais pessoas, né, com o mesmo tempo, entende? Eu fazer leitura crítica de um livro ia demandar o quê? 2 semanas, tá? Para ajudar uma pessoa. E o que eu prefiro fazer hoje é, nessas 2 semanas, ajudar toda uma comunidade. Certo? Que mais? Como você organiza sua caderneta de ideias? Simplesmente anota o que surge à mente do modo aleatório ou divide por categorias, temas? Veja, hoje eu tenho 3 cadernos, tá? Eu tenho meu diário, eu tenho uma caderneta aqui, geral, e eu tenho mais um caderninho que é só um to-do list, assim. Mas é engraçado que eu estou integrando cada vez mais as coisas dentro do diário, certo? Eu ainda mantenho esse caderno menorzinho para coisas rápidas, coisas que eu vou usar na hora, mas eu estou integrando as coisas no diário. Então, normalmente acordo, escrevo no meu diário, aí eu anoto a minha lista de afazeres por dia no próprio diário. Aí o diário está sempre comigo, eu vou fazendo e vou rabiscando. Coisas rápidas, ideias soltas, eu tenho anotado num caderninho separado, tá? Mas ideias mais que eu acho que já estão mais desenvolvidas e que vão dar mais pano para manga, eu estou anotando no diário também. Como é que eu organizo isso para não ficar um caos dentro do diário? Eu crio um índice. Lá no comecinho, nas primeiras páginas, eu deixo para índice. Então, tudo que for algo relevante, um projeto para você, você coloca lá no teu índice. Então, por exemplo, eu estou com uma ideia de um livro novo, certo? E aí eu começo a rabiscar lá no meu diário, no meu caderno. Tive um insight, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vou criar um capítulo sobre isso, isso e isso. Esse capítulo vai ter tais subtópicos, assim, de tal forma. Beleza, eu anotei isso. Então eu dou um título para essa anotação. Por exemplo, ideia para um capítulo. Ok, eu vou lá no meu índice e coloco livro X, projeto livro X, ideia para capítulo, página tal. Ok?
E assim, o que vai organizar de verdade vai ser esse índice. Se você folhear, vai estar numa página uma ideia aqui, depois outra ideia ali, não vai estar uma coisa assim em ordem certinho. Tá? Mas no índice fica fácil de você achar. Então, quando eu for trabalhar com com esse livro, com essa nova ideia de livro, eu vou procurar todas as páginas em que eu tenho anotações sobre isso, e aí eu vou lê-las. Talvez até transcrever isso para um documento no Docs, no Word, alguma coisa nesse sentido. Entende? Vamos lá, o que mais? Desculpa, na pergunta do rascunho, quis dizer o rascunho do personagem na mentoria, não do livro todo. Então, mesma coisa, a gente pode conversar, a gente vai se ajudar coletivamente, né? Mas nunca vou pegar, por exemplo, uma mentoria inteira para falar com uma pessoa só, certo? O que a gente pode fazer naquele esquema do Mastermind a cada mentoria, a cada sessão, trazer uma pessoa para o holofote para ela trazer suas questões. Aí as outras todas vão ajudar também, eu inclusive, tá? E aí na outra sessão a gente pega uma outra pessoa e assim vai. Então a gente vai ter uma parte mais geral de conversa e uma página que ajuda uma pessoa. Beleza? Galera, eu queria, né, a gente está aqui já com 20 minutos de live, eu queria aproveitar esses últimos 10 minutos, 10, 15 minutos para falar com alguém. Se alguém tem alguma questão que eu possa ajudar pessoalmente, ao vivo aqui, me avisa aqui agora que essa é a hora para eu poder puxar essa pessoa, tá? Para a gente conversar, certo? Diz aí, quem tem alguma questão que precise de ajuda ao vivo, aqui e agora, que uma pergunta clara, assim, que eu possa responder, tá? Tem que ser algo assim, uma pergunta clara. Você está perdido em algo, está precisando de um direcionamento você acha que eu posso te ajudar. Diz aqui para mim que eu vou chamar alguém ao vivo, tá? E a ideia é fazer isso toda quarta-feira. Tem alguém aí? Ou estamos tranquilos? Alguma mais dúvida? Vamos lá, gente, vamos aproveitar o nosso tempinho aqui. A ideia dessas lives é serem meia horinha para eu não roubar o horário de almoço de ninguém. A Sofia comentou que o OneDrive e o Office ajudam bastante para organizar as ideias, ajudam mesmo. Para mim, é essencial. Faço toda a primeira etapa, né, toda a parte criativa, de ideação, tudo na mão, tudo nos cadernos, e depois que isso começa a ganhar estrutura, eu vou para a parte digital, digamos assim, porque ajuda muito a organizar, mudar a ordem, esse tipo de coisa. Tá? Tô parado. Felipe perguntou aqui, tô parado na escrita, tô com vontade de voltar a escrever. Última coisa que eu escrevi foi um personagem para um RPG. Como eu organizo esse retorno? Cara, o que eu indicaria para você antes é voltar a ter o hábito. Tá? Para a gente construir o hábito, eu recomendo você ter um diário. Um diário de ideias, assim, tá? Nada super complexo que vai te complicar. Você chega ali, todo dia de manhã, ou dia sim, dia não, que fizer sentido para você, começa a escrever seus pensamentos, suas ideias, vai observando aquilo com o objetivo de puramente estabelecer o hábito. Você não vai estar julgando se você está bom, se você está ruim, se aquele escrito vale mostrar para alguém. Ninguém vai ver aquilo ainda, tá? Você vai escrever para você estabelecer o hábito. Conforme você vai soltando suas ideias ali, suas sensações, aquilo que você acha interessante, o que você viu de bacana no dia, você vai começar naturalmente, tá, a desenvolver alguma dessas questões. Então vai surgir uma ideia ali sobre uma história. Tá? Se você julgar que é interessante o suficiente, você pode aí sim partir para a escrita de uma história, tá? De um projeto, enfim. E aí, como você já vai estar com o hábito fortalecido, tá? Vai ficar mais fácil você trabalhar em cima desse projeto. Porque o que faz um projeto criativo nascer, o que faz um projeto criativo se concretizar de verdade, não é uma grande ideia, não é você ser extremamente bom tecnicamente. O que faz o projeto ganhar vida é constância. É você trabalhar nele todo dia, um pouquinho por dia, até que ele esteja pronto. É muito comum a gente ver por aí gente que está julgando ter uma ideia maravilhosa, às vezes até realmente tem uma ideia bacana, mas que não executa. De que adianta? Nada. Tá? Esse cara vai ser ultrapassado pela pessoa que talvez não seja tão, entre aspas, genial ou criativa em relação a ideias novas, mas que executa. Tá? Você executando mais, você tem mais sucesso. Simples assim. Certo? Então, eu te recomendaria voltar com
esse exercício do diário, tá? Escrevendo ali ou todo dia ou 3 vezes por dia. Pode ser coisas que você tenha pensado, coisas que estão te angustiando, assuntos que você gosta, pensamentos soltos, vale tudo, certo? E às vezes é 5 minutinhos, cara, né? Tem gente que fala, escreve 3 páginas, 4 páginas. Olha, se você escrever uma página, tá bom. E aí a coisa vai naturalmente crescendo, certo? Bom, ninguém mandou aí nada para entrar ao vivo. O pessoal está um pouco tímido, não tem problema. Espero que nas nossas próximas sessões ao vivo aqui, a gente tenha participação, eu possa chamar a galera ao vivo, ajudar, fazer uma consultoria mais direta também, certo? E quero convidar vocês, também caso vocês tenham pensado, putz, Nano, surgiu uma dúvida aqui, eu lembrei de algo, mas a live já acabou e tal. Entra na Alcateia, entra na minha lista de e-mail lá, novamente, é gratuita, certo? E lá, sempre no final do e-mail, tem lá uma linhazinha que diz, cara, você tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem uma sugestão de conteúdo, clica aqui para você deixar. Então você vai clicar, vai chegar num Forms, você vai escrever lá, tá, de maneira anônima, fica tranquilo. Você pode deixar a sua questão. E eu estou sempre bebendo daquela fonte para trazer conteúdo para vocês, tanto aqui quanto na Alcateia. E assim, galera, aviso então. Toda quarta-feira a gente vai ter live, certo? Toda quarta-feira ao meio-dia a gente vai ter uma live rápida de meia hora em que eu vou responder perguntas, talvez traga alguma questão interessante para vocês, se não tiver muita pergunta, e vou puxar alguém para falar comigo ao vivo, alguém que tem interesse, claro, não vou obrigar ninguém, vou puxar alguém para falar comigo ao vivo e vou tentar fazer o melhor possível para ajudar essa pessoa, certo, galera? O que mais que eu tenho para falar? Seguinte, esse vídeo vai para o YouTube, tá? Depois eu vou puxar esse vídeo, vou colocar no meu canal do YouTube, e o áudio vai para o meu podcast. Então, se você não me acompanha nesses canais ainda, vale a pena conhecer, tá? O link está lá na minha bio. Além disso, reforço o convite para você entrar na Alcateia. Sério, se inscreva na Alcateia. Se você não está dentro da Alcateia ainda, você não sabe o que está perdendo, porque lá a gente consegue ter conversas muito mais profundas do que aqui no Instagram, tá? E também vale falar que se você estiver pronto, se você sentir que é o seu momento, tá? Se você gostaria de participar de uma comunidade que fala sobre criatividade, escrita e o poder das histórias na vida, tá? Não só no papel, mas também na vida, considere se juntar a gente dentro do clã. O clã é a nossa comunidade que tem mais de 200 aulas sobre storytelling e escrita, mas também, a partir de sexta-feira agora, tá? Sessões semanais de mentoria e mastermind criativo. O que são essas sessões? A gente vai entrar num chat, todo mundo ao vivo, vamos abrir lá nossas câmeras, nossos microfones e vamos conversar para a gente se ajudar a avançar, tá, na vida criativa. Todos os links estão na bio do meu perfil. Então faz o seguinte, ó, termina essa live aqui, vai lá no meu perfil, clica no link, dá uma olhadinha em tudo que eu tenho para te passar. Tem muita coisa bacana, muita coisa gratuita, tá? E o clã, que não é gratuito, mas é extremamente acessível. Você vai se espantar o quão acessível é, dado tudo de bom que ele tem. Certo, galera? Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. Participem lá do perfil, participem dos outros canais e deixem as dúvidas de vocês na caixinha sempre que ela estiver disponível, porque a gente vai usar como insumo para essas lives, certo? Um abraço, bom almoço e até semana que vem.